Tenho um casamento de 18 anos. Meu marido é muito teimoso e nunca ouve a minha opinião. Tenho muita pena de deixá-lo sozinho. Minhas filhas e netas moram fora do Brasil. Faço mal em deixá-lo e viver com as minhas filhas? Ele tem 77 anos e nem acredita e nem gosta de Deus e nem de espiritismo. Gratidão. Com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: você se sentiria confortável em deixar um homem de 77 anos sozinho, mesmo considerando que daqui a 10 anos ele terá 87 e que não poderá provavelmente tomar conta de si próprio? Sua consciência lhe deixa numa condição tranquila quando você observa que ele de repente vai adoecer? É muito esperado que as pessoas, quando vão envelhecendo, isso estatisticamente é muito comum, as pessoas vão desenvolvendo um sentimento de irritação, impaciência. Se quando jovens já eram pessoas irritadiças, quando se tornam idosos ou superidosos, né, agravam muitas vezes, não sempre, a situação de desconforto com a vida. Então é preciso que a gente entenda se de repente isso nos agrada fazer, porque pode ser que a gente esteja se livrando de uma coisa que, em princípio, pode ser, na verdade, uma grande oportunidade de desenvolvimento. O que muitas vezes nos faz sofrer numa circunstância como essa que você está vivendo é a frustração da falta de cumplicidade que o companheiro acaba de apresentar. Então, o que a gente faz? A gente não deve criar expectativas de que a pessoa com essa idade vá passar a corresponder às nossas expectativas. O que pode oferecer é o que ele ofereceu até então. Ele não vai oferecer mais do que isso. Então, se você conseguir ressignificar dentro de você que ele, na verdade, não vai poder entregar a você o que ele tem que você espera que ele entregue, talvez fique mais fácil. E você procurar a compensação em outros ambientes. Sugiro a você que, ao invés de pensar na possibilidade de uma ruptura, que você vá com ele para perto das suas filhas e netas. Que você vá com ele. Em breve tempo, ele vai estar dependente, ele não vai ter mais nem a condição nem de criticar você do que faz. Se, ao contrário, ele fosse uma pessoa que lhe agredisse, lhe batesse, que ele fosse uma pessoa profundamente hostil e que a convivência fosse praticamente insuportável, que a pessoa coloca a sua vida em risco com faca, com isso, é uma outra circunstância. Mas o comportamento aborrecido, irritado, ele é uma situação que a gente até pode tomar uma solução quando mais jovem, não está dando certo, a gente tentar fazer uma nova história. Quando chegamos numa certa idade, a gente tem que pensar bem se a gente vai fazer isso, porque tantos anos de convivência, quando a gente tenta fazer uma separação, pode ser que a nossa consciência não nos deixe em paz. E Emmanuel nos diz que o importante é que nos processos de desvinculação, que a nossa consciência nos dê a sensação de que nós tentamos tudo antes de sair. Se você ainda não tentou tudo, eu acho que ainda pode ter alternativas para você. Experimente alternativas que ainda faltam. Experimente a ida com ele. E se mesmo depois de todas essas experiências, assim, não se tornar viável a convivência, aí você pensa um pouco mais para frente. Mas penso que talvez você não tenha esgotado ainda todas as possibilidades de tentar a convivência, considerando a idade que ele tem. O que eu estou dizendo é por conta da idade. Se ele tivesse 40 anos, eu diria algo diferente. Eu gostaria de falar.
Ninguém está na sua pele, minha amiga, só você está na sua pele. Então, tudo que nós vamos falar aqui são suposições dentro de uma frase que a Divina leu para a gente. Então, considere isso, não considere nada como verdade absoluta. Como ela já falou, a verdade está na nossa consciência, e essa bendita consciência dá trabalho, minha amiga. E quando nós nos enganamos por algum motivo, aí a coisa piora. Então, acho que o primeiro ponto é você conversar com você mesma para saber por que eu estou sentindo essa vontade de ir embora com meus filhos e netas e deixá-lo. Será que é realmente porque eu estou preocupada com minhas filhas e netas? Ou será que eu estou encontrando em algum lugar, buscando motivo para fugir de algo que já me incomoda e que eu não quero mais, mas que eu não tenho coragem de chegar e dizer, chega, vou embora. E estou tentando encontrar um motivo nobre, que me convença e que engane a minha consciência. Eu estou fazendo uma pergunta, só você sabe a resposta. Eu posso estar totalmente errada. Mas por que eu alerto isso? Porque se, como ela já disse, você se precipitar e estiver realmente tendo como principal foco essa separação meio estranha, a consciência vai ficar latejando, latejando, e você não vai conseguir ser feliz. Você vai se arrepender um dia quando for tarde demais. Então, eu não sei qual é a situação de vocês, eu acredito que a proposta do Elahá é maravilhosa. Se você tem, sim, necessidade de alguma maneira amparar, né, a sua família, leve-o junto. Mas a segunda coisa que eu queria falar é do exemplo que Jesus deu, da orientação que Jesus deu para Joana de Cusa. Joana, a esposa de Cusa, intendente de Herodes, de família poderosa. Ela, Joana, como diz os evangelhos, seguia Jesus. Mas o marido era teimoso, era descrente e não queria nem saber. Estava envolvida na politicagem dele, adorava os deuses romanos, adorava o Deus dos judeus. Quem desse vantagem para ele, ele estava lá. E Joana não aguentava isso. E foi com Jesus e disse, Jesus, o meu... Ai, descascou, coitado do marido, para Jesus, né, de como ela era infeliz e ela queria ser discípula e segui-lo. Mas o marido não queria ser cristão como ela achava que ele tinha que ser. E o que Jesus disse? Larga esse homem para lá e vem me seguir. Ele disse, se você quer ser minha discípula, vai ser discípula com ele. E ele disse uma frase interessante. Vá, e se não conseguir vê-lo como marido, veja-o como seu irmão. O irmão necessitado, porque você, Joana, é a pessoa que ele precisa. E ele deu uma condição para ela que eu acho muito legal, está lá no livro Boa Nova. Vá, em silêncio. E só fale sobre a Boa Nova se ele perguntar. Para Jesus ter dito, vá em silêncio, a gente não imagina o quanto Joana devia falar no ouvido do marido. Tu tem que mudar, não pode ser assim, porque assim não dá. Você tem que fazer diferente. Até Jesus percebeu e disse, calada, Joana, volta calada e serve, porque ele precisa de você para crescer. Ele fala claramente, e ela retorna, e a gente sabe o resto da história, né? Até ela morrer sacrificada por ser cristã, ela cumpriu o papel junto com ele até o final. E ela saiu de lá tranquila, com a consciência plenamente tranquila, para livre, mas com a missão cumprida, vendo-o como irmão. Depois que ele se foi, ela foi tocar a vida dela. Te aconselho a ler, não lembro o capítulo, talvez ela já saiba, mas no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, tá bom? Então, é importante que a gente não se engane, que nós sejamos sinceros e que a gente descubra, e dentro de nós, que às vezes os nossos limites são bem maiores do que aparentam ser, se nós deixarmos, depois de 500 anos juntos, de querer que aquela parceira, aquele parceiro, mude para ser do jeito que a gente é. Respeitemos o modo dele ser.
Não critiquemos tanto e influenciemos para o bem sempre que possível. No final, a escolha é deles ou delas, né, do parceiro ou da parceira. Façamos a nossa parte sem exigir. É a proposta cristã.